vamos para mais um quadro Correspondente Médico. Um ótimo dia, doutor, para você. Bem-vindo aqui ao Novo Dia. Muito obrigado e vamos trabalhar, né, Tainá? Vamos sim, com certeza. E eu convido você para participar do quadro com a gente usando a hashtag Correspondente Médico. Vamos então para o nosso primeiro assunto de hoje. A gente começa o quadro falando da nova vacina contra a Covid-19 que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan, que é a Butanvac. Essa vacina ainda precisa de autorização da Anvisa para começar a fazer os primeiros testes em humanos. Lembrando que o Butantan tem liderado a produção de vacinas aqui no Brasil, mas a partir do imunizante desenvolvido pela chinesa Sinovac. Então, a gente tem agora possivelmente uma nova vacina que vai ser produzida aqui no Brasil. E aí, doutor, eu queria saber do senhor qual que é a importância de a gente ter uma vacina nacional. Isso acelera, de alguma forma, o processo de vacinação aqui? A gente consegue ter mais vacina mais facilmente? Explica pra gente. O que acaba acontecendo é que, tendo uma vacina nacional, nós não dependeremos tanto do insumo internacional como o que a gente observa com as vacinas que estão sendo aplicadas no país. Então, nós temos know-how, nós temos o Instituto Butantan, temos outros também, mas acaba sendo motivo de orgulho e, sem sombra de dúvida, isso vai refletir na questão de logística para a gente turbinar o nosso processo de vacinação. Então, acho que assim, é um dia que a gente pode comemorar, é uma notícia muito boa. É lógico que testes vão ser necessários, até, na verdade, chegar no braço dos brasileiros, mas, de qualquer forma, isso pode representar uma independência e, com isso, acelerarmos o processo de produção e aplicação de vacina no país. Doutor, de certa forma, ter uma vacina nacional barateia os custos para a gente? Isso representa, sem sombra de dúvida, um barateamento de custo. É lógico que tudo tem a ver com a questão da própria tecnologia envolvida no processo da produção da vacina, mas isso faz com que nós tenhamos uma menor dependência. Lembrando que as outras vacinas, nós temos aí uma porcentagem grande de dependência de insumos que vêm do exterior. Então, isso faz com que a gente tenha uma produção limitada por algo que a gente não consegue ter controle. A partir do momento que a gente tem isso dentro do território nacional, as coisas ficam muito mais fáceis em termos de conseguir escalonar de uma forma maior a produção da vacina e, inclusive, a sua distribuição. E quais são as fases, doutor, para a aprovação da vacina, né? Agora, essa nova vacina, a Butanvac, vai começar do início. A gente tem, se eu não me engano, são 3 fases, é isso? Explica para a gente. Exato. Depois que é feito a parte laboratorial e de estudos em animais, e tendo aí a prerrogativa de poder ser utilizada como imunizante, ela passa para avaliação em humanos. Então, são 3 fases. Numa primeira fase inicial, é testado a possibilidade ou não da vacina produzir efeitos colaterais indesejados. Depois disso, a gente tem uma segunda fase, no qual a gente consegue provar se de fato ela produz a resposta que a gente deseja, que é o estímulo do sistema imunológico, a produção de anticorpos contra o coronavírus. E, por fim, antes da liberação da Anvisa, a fase 3, na qual aqueles números que a gente gosta de ver e discutir, de eficácia, então, são plotados e apresentados. Doutor, e essa nova vacina brasileira ajuda a gente na produção de novas vacinas brasileiras? De alguma forma, ajuda nessa produção nacional de vacinas? Sim, a partir do momento que a gente rompe algumas barreiras, e isso acaba fazendo parte do próprio processo de crescimento e desenvolvimento da tecnologia e da ciência no país, você pode imaginar que isso facilita e abre um caminho diferente. E digo mais, né, não só para resolver o problema ou ajudar a resolver o problema aqui no nosso país, mas até mesmo pensando maior, sendo um exportador de vacinas que possa ajudar também outras nações. Doutor Fernando, a gente tem algumas perguntas chegando aqui pela hashtag Correspondente Médico. Vai lembrar que você pode participar pelo Twitter, colocando a sua pergunta e adicionando aí a hashtag Correspondente Médico, que a gente está aqui de olho. E aí, doutor, eu vou trazer aqui a pergunta do César. Ele pergunta o seguinte: se essas novas cepas do novo coronavírus são uma espécie de um mecanismo de defesa que o vírus cria para se defender do efeito das vacinas criadas para combatê-lo. E também se essas variantes tornam a Covid-19 mais transmissível e letal também. E aí eu adiciono uma outra pergunta: se essa nova vacina, se a gente já tem alguma informação, se ela vai ser eficaz também para essas variantes? Bom, o que a gente sabe é o seguinte: quando você tem uma infecção viral que multiplica muito dentro do corpo das pessoas e você tem uma taxa de produção de material genético sendo replicado do vírus, existe a chance, e o que acaba acontecendo de uma forma muito natural que a gente conhece, são as mutações. Elas podem sim ser provocadas por um determinado desafio, até mesmo para burlar o sistema imunológico do corpo, não necessariamente a vacina, mas na verdade o vírus tem por objetivo principal fazer valer a sua existência. Então, na verdade, se você parar para pensar, um vírus, quando ele é muito letal, ele mata muito, ele não está sendo muito inteligente.
porque para ele viver bastante, Ele morre também. Ele morre também. Então, isso acaba não sendo interessante, né? É lógico que as vacinas que estão sendo desenvolvidas, elas vão ter como objetivo, além de vacinar contra a forma mais simples, pegar todas as possíveis variantes. É muito conhecimento novo, é muito desafio surgindo a todo momento para a ciência, mas é esse caminho que a gente tem trilhado e a que a ciência acaba escolhendo como forma de percorrer de uma forma segura. Não tem jeito, Tainá. Esse é o propósito da ciência e quando a gente aplica a tecnologia à produção de vacinas, são esses os desafios. Doutor, e vamos continuar falando de vacinação, porque a Pfizer começou a testar a vacina contra a Covid-19 em crianças entre 5 e 11 anos nos Estados Unidos. Vale a gente lembrar que a eficácia dessas vacinas em crianças e adolescentes ainda é desconhecida, né, doutor? E, segundo a farmacêutica, pelo menos 2 crianças já tomaram a primeira dose e, conforme os resultados progredirem, o imunizante também vai ser testado em crianças ainda mais novas. E a expectativa é que os resultados desses ensaios fiquem prontos até o final do ano. E aí eu queria, doutor, que o senhor explicasse para a gente como que é o efeito dessas vacinas em crianças e qual que é a importância de testar essas vacinas em crianças, de ter essas vacinas para as crianças também. Então, para a gente dar o próximo passo, que é progredir a base da vacinação, isso a gente está falando do mundo como um todo, a gente precisa ter dado científico e nada melhor do que, ao invés de testar na prática, tipo, sai vacinando todo mundo, já que a gente teve um bom resultado com um determinado grupo que foi avaliado, e a gente está falando aqui principalmente dos adultos, né, em todas as vacinas, você primeiro precisa testar, porque é importante conhecer se existe algum efeito colateral, alguma complicação, alguma característica diferente e até mesmo a dosagem, se a concentração precisa ser a mesma para provocar a mesma resposta imunológica. Se você parar para pensar, aqui no Brasil, criança, a gente fala até 12 anos de idade, isso representa quase 17% da população. Então, para a gente imaginar a imunidade sendo compartilhada por todo o coletivo, é uma faixa etária extremamente importante. Lembra? As crianças vão para a escola, elas precisam conviver. Então, por mais que elas não tenham complicações tão graves, do ponto de vista da manifestação clínica do próprio coronavírus, elas podem representar um vetor que precisa, de alguma forma, também ser contemplado. O sistema imunológico, ele é o mesmo, né? A gente nasce, nós temos uma carga genética, mas o mesmo eu digo em relação ao adulto, sabe, Tainá? Mas o que acaba acontecendo é que, assim, as crianças, elas não tiveram tantas experiências e desafios como os adultos. Então, a gente pode imaginar o seguinte, uma viagem é sempre uma viagem, né? Mas uma primeira viagem, sempre ela é rica de informações, de dificuldades e de desafios. Depois que você aprendeu o como fazer ou quantas viagens mais você fez, tudo acaba sendo, sim, mágico, porque acaba sendo uma experiência única, mas é mais facilitado. Então, se a gente pudesse falar um pouquinho do sistema imunológico do adulto e da criança, está aí a grande diferença. A experiência que a vida proporcionou durante toda a exposição aos diversos patógenos no decorrer da vida. E como o doutor bem explicou aqui para a gente, as crianças podem ser vetores, né, da doença para os seus pais, para os seus avós, então é muito importante que todos estejam, né, protegidos dessa doença. E representa uma parcela importante da população, né? Não estou nem falando aqui dos adolescentes, quando você projeta adolescentes, você tem quase 20%, 30% da população. Exatamente. Doutor, e para garantir a chamada imunidade coletiva, né, que a gente tanto comenta, vai ser necessário imunizar também as crianças em um futuro próximo ou a gente consegue atingir essa imunidade coletiva sem necessariamente ter que imunizar as crianças e os adolescentes? Olha, se a gente parar para pensar e simplesmente entender que o mundo implica no trânsito de todas as pessoas livremente pelas ruas, pelos estabelecimentos, aqui eu falei das escolas, né? Lógico que agora a gente está vivendo esse momento do curso online, do formato híbrido, mas vai ser importante sim, Tainá, que inclusive as crianças possam ser imunizadas, porque como eu falei, elas têm menos complicações, elas morrem menos, têm menos problemas relacionados a SARS-CoV-2. Porém, elas podem representar uma porta de entrada do vírus dentro da casa de uma pessoa onde existe alguém que tenha ali um fator de risco adicional, tenha mais idade, enfim. Então, pensando nessa proporção que existe da população no nosso país e nos outros países também, é importante a gente entender que num horizonte próximo de tempo vai chegar a vez delas e isso vai ser extremamente importante. Com certeza. Doutor, tem várias perguntas chegando aqui sobre vacina e eu vou destacar 2 aqui para a gente tirar essas dúvidas. Olha só, o Samuel perguntou aqui pela hashtag correspondente médico se você pode receber as 2 doses da vacina, se quando você receber as 2 doses da vacina, você já automaticamente fica imunizado. E aí eu adiciono se fica imunizado também para as variantes ou não. Tudo isso a gente ainda precisa de estudo, como é que tá?
Funciona mais ou menos assim. O que os trabalhos científicos mostram é que depois que você toma a segunda dose, ainda você tem um tempo de algumas semanas até você ter a resposta imunológica o mais plena possível que aquele imunizante pode provocar. Então, não é que tomou a segunda dose e já está imune, não. Você pode esperar aí umas 3 semanas, 4 semanas para levar em consideração que o sistema imunológico sim foi trabalhado e já tem uma resposta satisfatória. O que é dito mais ou menos como regrinha é o seguinte: você tomou a primeira dose e fez todo o seu calendário de forma adequada, você pode contar um mês e você já pode contar com os imunizantes aí circulando pelo seu próprio corpo. Doutor, e antes da gente terminar, a gente tem um destaque no nosso site, na verdade é uma das matérias mais lidas no nosso site, CNN Brasil, que é para ajudar as pessoas que aguardam um transplante de coração. Uma empresa francesa desenvolveu um coração totalmente artificial. Ele pode ser usado para substituir todo o coração até que um doador seja encontrado. É muito interessante essa matéria, você já vê aí. Está no nosso site, uma das matérias mais lidas no site da CNN Brasil. Eu queria saber o seguinte, doutor, como que funciona esse coração e se é muito caro ter acesso a esse tipo de tratamento? Imagino que sim, né? Olha só, o preço, quanto vale um coração, né? O preço, o preço não tem preço, né? A vida. É, exatamente, mas mais ou menos o preço em termos de números reais seria mais ou menos alguma coisa em torno de R$1 milhão, aproximadamente. Qual que é o grande pulo do gato aí do ponto de vista tecnológico? É um dispositivo que pesa cerca de 4 quilos, lembrando que o coração pesa 10 vezes menos do que isso, ele usa 2 baterias e te dá pelo menos 4 horas de autonomia e depois disso, então, a bateria precisa ser recarregada. Isso representa um alívio no tratamento, pensando, né, na insuficiência cardíaca e principalmente daqueles pacientes que podem necessitar um transplante de coração. É lógico que tudo que é novo, que envolve tecnologia, e olha só, tem outra coisa também interessante. Esse coração, em vez de simplesmente dar um fluxo de uma forma monótona, ele consegue captar variações e, através de um algoritmo de inteligência artificial, adaptar a necessidade de alteração do fluxo. Por exemplo, se eu levanto e começo a fazer atividade física, meu coração precisa bater mais rápido e bombear mais sangue. E ele tem essa característica. Então, isso é extremamente interessante. Mas sempre que surge uma tecnologia nova, não tem jeito, né? O custo é lá em cima, nas alturas, até que isso se torne algo que possa ser utilizado por quem precisa de uma forma muito mais em conta, prática e aplicável. Com certeza, já é uma esperança para quem precisa, né? Sim. A gente agradece aqui a participação do doutor Fernando Gomes. Doutor, muito obrigada por mais um dia. E esse foi mais um Correspondente Médico.